Olá, primeira MED, tudo bem? Hoje a gente vai estudar juntos um dos assuntos que é grande desespero, é uma grande fonte de confusão para muita gente. E sabe por quê? Porque muita gente aprendeu do jeito errado, aprendeu do jeito difícil, um jeito que parece fácil, mas que não é. Muita gente aprende essa matéria e só sabe fazer exercício disso de tal maneira. O problema é que resolver exercícios dessa tal maneira, que eu nem vou copiar, nem vou contar aqui para vocês, por enquanto, né? Só vale em alguns casos, aí não vale para tudo. E aí o que acontece? A pessoa já tem tão enraizado aquilo que só vale em determinadas situações, que na hora que você vai estudar mais profundamente no próximo módulo, nos próximos módulos, na verdade, outras situações que não funcionam, a pessoa já não sabe fazer, já faz um bloqueio, esquece tudo e acabou. Então vamos fazer o seguinte: dá uma chance para mim, para a gente estudar juntos, de uma outra maneira, com algumas continhas rápidas, você vai conseguir aprender, espero, melhor a parte de porcentagem. É sobre isso que a gente vai falar nos vídeos dessa semana. Bom, veja só. Antes de tudo, é bom lembrar. A porcentagem eu falei que é vilã para muita gente, mas por quê? O problema não é em si a porcentagem, mas sim os problemas em que ela se encontra. Porcentagem é nada mais do que uma razão centesimal. Lembra que a gente falou sobre razões módulos atrás? Razões são divisões. Agora, por exemplo, se eu te disser, sei lá, que um jogador ganhou 7 de 13 partidas. Ele fez 7 gols em 13 partidas. E que um outro jogador de futebol fez, por exemplo, 6 gols em 12 partidas. Então, um deles fez 7 em 13, o outro fez 6 em 12, 6 em 11. Pergunta: qual dos dois teve um rendimento melhor? Se a gente pegar a média de gols, qual deles seria o gol que teria feito maior número de gols por partida, né? O que fez 7 gols em 13 partidas ou aquele que fez 6 gols em 11? O problema é que aqui essas razões, 7 por 13 e 6 por 11, são razões de denominadores diferentes. Para a gente poder dizer qual dessas duas é a maior, direto e reto, a gente precisaria ainda de passá-las para o mesmo denominador, fazendo aquele esquema do MMC, sabe? Divide por debaixo e multiplica pelo de cima. Quando elas estivessem sobre o mesmo denominador, aí a gente teria mais segurança de afirmar com certeza qual delas seria a maior ou a menor. As porcentagens facilitam esse serviço para nós porque elas colocam todas as frações em cima do 100, como denominador 100. Por isso que as porcentagens nada mais são do que razões centesimais. Veja só, a primeira ideia é, quando você olha esse símbolo de x% da porcentagem, ele representa, como eu acabei de falar, uma razão, uma divisão por 100. Daí o nome, porcentagem, por 100. Então, quando você vê tantos por cento, isso daí representa a fração tantos por cento. Agora, a partir daqui você precisa de prestar muita atenção. Além de representar por esse símbolo do porcento, a porcentagem pode ser representada por essa fração sobre 100 e também através de uma notação decimal, que é fundamental para você entender porcentagem de uma vez por todas. Sabe como é que você escreve x% em notação decimal? Da mesma maneira que você escreve x centavos. Então, como é que você escreve, por exemplo, 0,20? Olha só, 0,20, você lê ali e aí eu te pergunto: se uma bala custasse isso daí, você diria que ela custa quanto? Eu diria que ela custa 20 centavos. Então, esse símbolo, 20 centavos, é para facilitar, viu, gente? Para ser mais rápido, que com dinheiro é difícil a gente errar, hein? Então, 0,20 você leria 20 centavos. Então, isso daí representa a fração, a porcentagem 20%. Pronto, direto e reto. Por exemplo, 0,05. Muita gente vê esse 0,5 e acha que é 50%. Não é. Em centavos, você leria 5 centavos. Então, isso daqui em porcentagem equivale a 5 centavos, 5%. É mais rápido lembrar assim do que ficar decorando que são duas casinhas para a direita, mas fique à vontade para usar da maneira que você preferir. Agora, 1,3.
Bom, 1,3 seria R$ 1,30. Se você pensasse em dinheiro, 1,30. Então, isso daqui, em notação decimal, é 1,30, 1,3. Em dinheiro, eu leria R$ 1,30. Em porcentagem, isso é 1, que é o total, é 100% com 30, 130%. É 1,30. É 100%, é 1 inteiro. Inteiro em porcentagem é 100%. Você vai ver isso daqui a pouco. 130. Daqui a pouco, mais para frente, a gente vai aprender a dar mais significado para uma porcentagem a maior que 100%. Mas só para você ver que é simples representar, é só pensar em dinheiro. 0,015. Turma, você está vendo 15 centavos escritos aí? Se você estiver vendo 15 centavos, você não está enxergando direito. Porque os centavos você olha só duas casas. Isso daí para mim é 1,5 centavo. 1,5 centavo, 0,015 é 1,5 centavo, ou seja, 1,5%. Muito bem. Agora, 1/2, se você fizer a conta, 1 dividido por 2 dá 0,5. E 0,5 são 50 centavos, é 50%. 7 dividido por 25. Então você vai lá e faz a conta. 7 dividido por 25. 7 por 25 não dá, você bota 0,70 por 25, vai dar 0,28, que são 28 centavos, ou seja, 28%. À medida que você toma muito conhecimento e experiência com porcentagem, você vai desenvolver outras ideias para você chegar nessa porcentagem. Por exemplo, há aquelas pessoas que lembram que porcentagem tem que aparecer por 100, não é? Para que apareça por 100, essa fração do 7 por 25, é só você multiplicar por 4 em cima e embaixo. 7 vezes 4 dá 28, 25 vezes 4 dá 100, então essa fração 7 por 25 é equivalente a 28 por 100, ou seja, 28%. Agora, nem todas as frações dá para fazer isso, por isso que fazer a continha com vírgula fica, assim, uma regra só que você não esquece mais. 8 dividido por 5, se você for dividir 8 por 5, vai dar 1,3. 1,6, perdão. 8 por 5 dá 1, sobra 3. Bota uma vírgula, acrescenta um zero, dá 30. 30 por 5 dá 6, 1,6. Daqui a pouco a gente vai relembrar como é que a gente faz algumas continhas com vírgula. Essa é a hora de você se lembrar como que faz divisão com vírgula. Se você tem dificuldade, é só firmar aí, treinar mais um pouco, que é a hora de você não errar mais. 1,6 é o quê? R$ 1,60, ou seja, 160%. E 23 por 40? 23 por 40 não é tão elementar você querer transformar esse 40 em 100. Não é tão simples assim. Esse daqui eu acredito ainda que é mais rápido você fazer a divisão. 23 dividido por 40, 0, aí acrescenta um zero, 230. Vai dar 5, sobra 30, acrescenta uma vírgula, assim por diante. 23 por 40 vai dar 0,575. Agora, quantos centavos você enxerga aqui? Eu enxergo 57 centavos e meio. Então, isso daí em porcentagem é escrito como 57,5%. É só lembrar que porcentagem decimal é só pensar em dinheiro, são os centavos, são duas casinhas. Beleza? Essa daqui é a primeira regra de ouro da porcentagem. Existem 4. Na verdade, existem 5. Só que essa quinta vai fazer parte do próximo módulo. Muito bem, ó. A segunda ideia importante. Em porcentagem, a porcentagem, para você calcular quanto que vale alguma coisa, quanto que é não sei o que por cento. A porcentagem é uma divisão. E você se lembra que divisão muitas vezes tem aquele significado. A parte que me interessa dividido pelo total. A gente pode pensar nisso interpretando a porcentagem como simplesmente a razão entre aquilo que te interessa e o valor da sua referência. Então, por exemplo, se eu te disser que, sei lá, numa caixa de tomates que tem 25 tomates, 7 deles estão podres. Qual a porcentagem de tomates dessa caixa que estão podres? Bom, a porcentagem de tomates podres vai ser a divisão daquilo que me interessa, que é a quantidade de tomates podres, em relação ao valor de referência, que é o total de tomates da caixa. Então era só fazer a quantidade de tomates dividido pelo total, cai em decimal e você passa para a fração, para a notação de percentual. É simples, com uma conta só você acaba resolvendo um monte de problemas.
tá? Eu trouxe um aqui também, ó, essa daqui é a segunda regra de ouro da porcentagem, veja só. Em um sítio tem 19 galinhas e 21 vacas. Qual que é a porcentagem de aves entre os animais da fazenda? Veja a pergunta. A própria pergunta já te diz. No primeiro módulo de razão, a gente falava qual é a razão entre isso e isso. Você dividia esse por esse nessa ordem que o exercício falasse, não é? Aqui é a mesma coisa. Qual que é a porcentagem de aves entre os animais dessa fazenda? Para chegar a essa porcentagem, para de fazer a regra de 3. Dá uma chance para mim. Numa conta só você vai matar, quer ver? Vai matar, né? Vamos falar sobre isso que é meio pesado. Numa conta só você resolve esse exercício. Olha só. Qual que é a porcentagem entre aves e galinhas? O que eu quero? Eu quero a porcentagem de aves, então me interessam as aves, que são 19 galinhas. Entre quem? Entre os animais. Bom, como não há mais informações, eu imagino que os animais são as galinhas e as vacas. 19 galinhas com 21 vacas vão dar 40 animais, né? Pois bem, a porcentagem de aves entre os animais é nada mais do que aquilo que me interessa, que são as aves, dividido pela minha referência, que são os animais. Então, as aves são as galinhas, os animais são galinhas mais vacas, vamos escrever assim. Então, para sair a porcentagem, é só você pegar as galinhas que são em 19 e galinhas mais vacas, que vai dar 19 com 21, 40. 19 dividido por 40, faça a conta. 19 dividido por 40, 0, daqui a pouco eu vou fazer algumas no papel para você me acompanhar, para você relembrar as regrinhas do vai 1, vem 1, acrescenta um 0, não acrescenta, tá? 19 dividido por 40 vai dar 0,475. Em porcentagem, é só você ler em centavos. São 47 centavos com o 5 quebrado. 47 centavos e meio, portanto, 47,5%. Rápido e fácil, tá vendo? Numa conta só você resolve esse problema. Então, a porcentagem de aves nesse sítio é de 47,5%. Então, veja só, para você achar a porcentagem, por exemplo, de pessoas que estão vestidas de branco em uma sala de aula, basta você contar quantas pessoas estão usando branco, quantas pessoas estão na sala de aula, divide um pelo outro, cai no decimal e passa para a porcentagem, rapidinho. Não precisa mais de fazer regra de 3. Arando pra você que é mais rápido, viu? Terceira regra de ouro, essa é elementar, eu falei que eu ia voltar nela. Agora há pouco eu citei alguma coisa, eu vou voltar nela, ó. Em porcentagem. Ah, não, desculpa. É um outro exemplo, ó. Dos 20 alunos de um curso, 15 não são brasileiros. Qual que é a porcentagem de alunos brasileiros nesse curso? Bom, você tem duas alternativas aqui. Se há 20 alunos no curso e 15 não são brasileiros, você pode pensar que os 5 que estão faltando são brasileiros. Agora, você também pode resolver essa conta de outro jeito, olha só. A porcentagem de brasileiros seria a quantidade de alunos brasileiros no curso. Então, o que me interessa são os brasileiros, o curso é o total de alunos ali. Então, os alunos brasileiros aqui, 20 tira 15 são 5. Nesse curso, o total de alunos do curso é 20. Então, são 5 brasileiros entre 20 alunos desse curso. Que dá, aí você faz a conta, 5 dividido por 20, 0,25, 25 centavos, né? 25%. Se você gosta de mexer com frações, é só multiplicar em cima e embaixo a fração por 5, que vai ficar 25 dividido por 100. Pronto, você vai chegar no mesmo resultado, 25%. Uma outra maneira era ter feito assim, ó. E aí você precisa de fazer essa observação primeiro, ó. Em geral, o total de referência equivale a 100%. Ocorre que você precisa tomar cuidado, porque há muitos exercícios em que essa porcentagem total muda de um para o outro, muda de uma situação para outra. Isso vai depender de cada problema e a gente vai aprender a analisar isso conforme a gente vai fazendo os exercícios. Olha só, o mesmo exercício você poderia fazer assim, ó. Dos 20 alunos de um curso, 15 não são brasileiros, qual que é a porcentagem de brasileiros? Bom, você sabe que tem 15 alunos que não são brasileiros. Então você pode calcular a porcentagem de não brasileiros. A porcentagem de não brasileiros é a quantidade de não brasileiros dividido pelo total do curso. Há 15 alunos não brasileiros entre os 20 do curso. 15 dividido por 20 vai dar 0,75. 75%. Ora, você tem lá a quantidade de alunos. Você acabou de ver aqui que 75% deles não são brasileiros.
Então, os brasileiros são o que faltam para atingir o total. O total, nesse caso, é 100%. Né? Então, se 75% não são brasileiros, é porque a porcentagem de brasileiros é 25%, como a gente calculou da outra maneira. Então, às vezes, fica mais rápido você usar esse método, que eu chamo de destrutivo. Você calcula a porcentagem daquilo que você não quer, e aí você vê o que falta para inteirar aquilo que você quer. Então, se a porcentagem de não brasileiros é 75%, é porque a porcentagem de brasileiros é o que falta para inteirar o 100%, 25%. Então, ó, essa daqui foi a terceira regra. Primeira regra, as representações. Por x% é a fração x por 100 e também você escreve como x centavos. Segunda regra, a porcentagem é a razão entre aquilo que você quer saber e o total de referência. Esse total de referência pode ser 100% na maioria das vezes. Só que você tem que tomar cuidado porque às vezes durante o exercício ele pode mudar, nós vamos aprender isso ao longo. Vem agora a última, a quarta regra, olha só. Sempre que alguém te pedir para calcular a porcentagem de certo valor, quanto que é 20% de tanto? Para de fazer a regra de 3, presta atenção. X% de certo valor é simplesmente a multiplicação da fração ou do decimal correspondente ali à porcentagem pelo valor em questão. Para ficar claro, você vai lembrar disso daqui, ó. Toda vez que você vê essa palavrinha mágica de, então você vai pegar ou a fração ou o decimal que você preferir. Em multiplicação eu prefiro usar a fração mesmo. Quando você enxergar essa palavrinha de, essa palavrinha mágica de, e suas outras versões, de certo valor, da tal quantia, deste caso, daquele outro, né, das suas, todas aí as suas variações, apareceu palavra mágica, você substitui esse de pela operação de multiplicação. Então, calcular x% de certo valor é fazer x% vezes, adivinha quem? O tal valor. Com isso daqui, mais uma vez, numa conta só, você já finaliza um monte de exercícios. Ó, uma cidade de 15 mil habitantes, sabe-se que 28% deles, 28% desses 15 mil, possuem diabetes. Qual que é o número de diabéticos dessa cidade? Bom, o próprio exercício diz que o número de diabéticos dessa cidade é 28% do total de habitantes, 28% dos habitantes da cidade. 28% é a fração 28 por 100, ou se você preferir o decimal, 0,28. Apareceu dos, dos é uma variação do de, dos, apareceu essa palavrinha, troca por vezes, vezes quem? Os habitantes da cidade, que são 15 mil. Então, 28% de 15 mil, corta zero com esse zero, corta o zero com outro zero, 28 vezes 150 vai dar 4.200. Pronto. Então, a quantidade de diabéticos nessa cidade vale 4.200. Beleza? Então, para a gente encerrar esse primeiro vídeo, que vai ser acho que o vídeo mais curto de teoria que eu já contei, eu gostaria de retomar com você e fazer uma breve revisão. Tem 4 conceitos básicos de porcentagem. Um dos fundamentais é esse: a porcentagem é uma fração, então você vai dividir aquilo que te interessa pelo seu total de referência. Nos exercícios você vai ter que prestar atenção e interpretar o que ele quer, o que o exercício vai querer, qual que é o interesse do exercício e qual que é o valor de referência que você deve levar em questão. Sabendo disso, é importante você lembrar das 3 representações. O símbolo do x% representa a fração x por 100. Em decimal, a gente escreve da mesma maneira que x centavos, entre aspas, né? Para você não ficar decorando aquela coisa de duas regras, duas casas para lá e para cá. Pense em dinheiro que você não vai errar. Depois, o total de referência é 100%. Então, por exemplo, se 30% das pessoas não gostam de assistir tal programa de televisão, então as outras 70%, o que falta para completar os 100, gostam de assistir tal programa. Né? Importante lembrar mais uma vez que esse total de referência pode mudar conforme o exercício faça uma afirmação ou outra. E por último, para calcular x% de certo valor, você transforma o x% na fração ou no decimal, se você preferir. Palavra mágica de você troca por vezes e multiplica-se a fração pelo valor em questão. Beleza? Ó, no próximo vídeo eu vou resolver com você alguns exercícios de sala, usando essas ideias. Então, se você não quiser, não precisa de fazer os exercícios da apostila agora.
Espero, assista ao próximo vídeo, faça comigo e na sequência você faz a tarefa indicada, tá bom? Sai aqui para você poder dar um print nessa tela se quiser e a gente volta no próximo vídeo para fazer os exercícios da apostila, tá bom? Até o próximo. Tchau!